Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse primeiro podcast que eu estou preparando com muito carinho aqui para vocês. Hoje eu trouxe de convidada a Thaís Barbosa, ela trabalha aqui no marketing, é uma pessoa que faz toda a estratégia aqui por trás das minhas postagens, do meu marketing, e ela vai vir hoje, na verdade, para me entrevistar, porque eu vou receber muitas pessoas ao longo desses podcasts e nada melhor do que vocês ficarem conhecendo um pouco mais sobre mim. Eu sei que muitos de vocês têm interação, já me acompanham há algum tempo, mas eu queria realmente que vocês me conhecessem um pouco melhor. Então, eu vou passar primeiramente a palavra a ela e ela também se apresentar, falar como é que é o seu trabalho. Olá pessoal, eu me chamo Thaís, eu trabalho aí com marketing há quase 10 anos e estou aí nessa jornada junto com o Dr. Felipe, né, cada vez mais fazendo implementações, testando e buscando aí os melhores resultados para acertar aqui tanto no Instituto Forte como também para o Dr. Felipe Brasil. E é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast, né, um projeto novo e que eu acredito que vem muito a agregar, trazendo muitas informações de qualidades e pertinentes aí para quem acompanhar, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho do Dr. Felipe. Se alguém quisesse saber, né, se alguém estivesse acessando o Dr. Felipe pela primeira vez, o que o senhor teria a falar para essas pessoas? Pronto, eu sou o Felipe Brasil, nascido aqui em Fortaleza, no Ceará. Estou com 42 anos na gravação aqui desse podcast. Sou pai de duas princesas, Marina e Melissa, e a minha esposa, Ivna. Sou cristão, sou apaixonado pela vida, apaixonado por futebol também e principalmente apaixonado por conhecer as pessoas, ouvir as histórias dessas pessoas e interagir, tentando fazer com que essas pessoas saiam de algum problema que elas estão e encontrem realmente uma solução. Doutor, e o que te inspirou, o que te motivou a adentrar nessa área de medicina? E principalmente nesse campo tão específico, né, que é um campo de joelho. Qual foi o fator motivador para o senhor seguir essa carreira? Pronto, a faculdade de medicina ela tem uma gama de especialidades. Então, quando você começa a cursar medicina, você começa a se identificar com algumas áreas e outras você realmente tem uma certa repulsa. Tem algumas áreas realmente que eu nunca pensei em seguir, que a gente já começa a faculdade já eliminando. E a gente vai começando a ficar com algumas opções e dentre essas opções a gente vai começar a buscar assim, qual seria aquelas que a gente se encaixaria melhor. Então, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu ainda tinha alguma dúvida se realmente eu iria ou não para a ortopedia. Eu queria uma área que tivesse procedimentos, uma área em que fosse um pouco mais prático aquele tratar, por exemplo, clínica médica, eu não gostava muito porque eram questionários enormes, eram basicamente 30 minutos só perguntando como era a dor do paciente. Então, aquilo dali era algo que eu achava muito maçante, era muito demorado e eu não achava aquilo tão aplicável na prática. Eu sempre gostava de ser alguma coisa mais resolutiva para o meu paciente. O ortopedista tinha aquela fama, que ainda hoje tem, de ser truculento, né, de poucas palavras, de simplesmente ser um pouco direto ao ponto, mas a gente sabe que isso mudou na ortopedia. Claro que ainda tem aqueles da velha guarda, né, que chama aquele ortopedista raiz mesmo, mas hoje a gente tem que ter o bom zelo com o paciente. Mas eu queria algo que eu pudesse fazer procedimentos, que eu pudesse consultar, que eu pudesse ajudar de alguma forma. E eu comecei a ver a demanda de pacientes ortopédicos. Todo mundo, onde você chegava e tinha uma dor em algum canto, já tinha lesionado de alguma forma, já tinha sofrido algum acidente. Então eu sabia que ortopedia é uma área que realmente eu iria gostar, né, de estar atuando. E aí eu me decidi por joelho, por conta de ver alguns colegas deixarem de fazer atividades físicas por conta de lesões no joelho. Então, imagine que você, quando criança, jogava futebol ali na rua com alguns colegas e na adolescência esses colegas já tinham problemas tão sérios no joelho que eles diziam, rapaz, meu joelho é de uma pessoa velha já, eu ficava ouvindo aquilo me impressionava muito. Aquelas pessoas que um dia estavam ali brincando, fazendo todas as atividades, elas não podiam mais estar realmente fazendo aquilo que gostavam. E eu pensei, eu quero fazer essa área porque eu me senti desafiado, gostava, né, ainda gosto muito de futebol, e aí eu pensei, poxa, tantas pessoas precisando voltar ao esporte, eu posso estar ajudando essas pessoas com isso. E foi aí que eu decidi fazer essa área da ortopedia voltada para o joelho.
Então foi exatamente essa proximidade, né, essas experiências de proximidade dos seus amigos de infância, vendo a realidade deles, que lhe moldaram a estar onde o senhor está hoje, né, a escolher a ortopedia do joelho. Sim, eu acredito que tudo que a gente traça na nossa vida tem experiências passadas, experiências pregressas que vão moldando realmente para onde a gente vai seguir, quem a gente vai ser. Então eu tenho isso muito forte em mim também. Perfeito, doutor. E agora eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua formação, né? Como foi essa trajetória aí dentro dessa formação, dessa profissão tão rica que é a medicina? Perfeito, vamos lá. Eu fui aluno do Colégio Cristos, né, aqui em Fortaleza, o Cristos Anexo. Prestei vestibular para medicina, passei na Faculdade Federal aqui de Fortaleza. Cursei essa faculdade até o ano de 2007, final de 2007. Então a minha turma é chamada 2007.2, aquela do segundo semestre de 2007, a formatura. Depois que eu terminei a faculdade de medicina, eu passei um ano no PSF, que é o Programa de Saúde da Família no interior, onde a gente fazia visitas, né, domiciliares, conhecia a realidade das pessoas aqui do Ceará, e algo que sempre me chocava muito quando eu ia visitar esses pacientes, que eu via aquelas condições que eles viviam, porque a gente aqui vivia sempre num mundinho muito fechado, que é aquele mundo do colégio particular, ter um carro, fazer um aniversário, parece até uma coisa muito simples e obrigatória, mas vários pacientes, eu perguntava a data de nascimento, eles não sabiam. E aí eu ficava impressionado, eu falava, você não comemora aniversário? Não, você nunca fez um aniversário? Então aquilo dali, o paciente dizia, não, doutor, a gente não costumava fazer aniversário, não. Como é seu nome? É Souza com S ou com Z? Não, tanto faz, na identidade tem, aí eu tinha que conferir. Então aquilo ali foi um choque de realidade muito grande, principalmente a gente vê as más condições que os profissionais da área da saúde exerciam nesses interiores, que é muito fácil a gente estar aqui numa sala com ar-condicionado, reclamando aqui de um laudo que foi muito mal executado, um tratamento que não foi bem feito, mas a gente não sabe da realidade que aconteceu lá naquele lugar. Então eu já comecei a ter essa noção desde o primeiro dia que eu fui para esse programa de saúde da família. Eu fui para algumas cidades do interior e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que realmente fazer logo a minha residência médica. Eu não quis emendar a faculdade com a residência, com a especialização, porque eu queria esse um ano para realmente ver como a realidade das coisas funcionava. E foi um ano bastante proveitoso, de muito aprendizado. Tecnicamente não foi um ano bom, porque quando você fica muito tempo nessas condições, você não se desenvolve profissionalmente, mas em termos de bagagem de vida, isso realmente foi um start muito grande em mim. E aí fiz a prova para residência, passei em alguns locais e escolhi o IJF, que é um centro de referência aqui na nossa cidade, né, o Instituto Dr. José Frota, e foi lá onde fiz minha residência. Terminei em 2011 e já emendei com a cirurgia do joelho, que eu expliquei no início que realmente era o que eu queria desde o começo. E aí foi assim que eu terminei as minhas formações, digamos, tradicionais. Certo. E doutor, agora vamos falar de um assunto que eu acho que poucos têm acesso, mas muitos queriam conhecer, né? Conta um pouquinho pra gente como é a sua rotina, quais são os seus hobbies, o que é aquilo que o doutor Felipe fora do consultório gosta de fazer. Pronto, perfeito. Como eu gosto muito da minha área, gosto muito do meu trabalho, eu nunca estou chateado em trabalhar. Eu consegui realmente fazer com que a minha rotina fosse agradável, então eu não tenho aqueles dias ruins, aquela segunda-feira que você acorda sem querer trabalhar, aquele domingo à noite que você já começa a ficar com o humor mais deprimido. Graças a Deus eu não passo por isso, porque eu sei dividir muito bem minha rotina. Eu sou muito hiperativo, todo mundo olha para mim, eu passo realmente a sensação de calmo, né? O médico precisa passar essa calma para o paciente, sim, mas eu sou extremamente multitarefas e muito, como eu falei, ativo, né? Então eu preciso estar sempre com várias atividades simultâneas. Você nunca vai me ver parado, você nunca vai me ver sentado olhando para a parede, eu não consigo ficar parado, eu estou sempre produzindo o tempo inteiro. Então eu acordo de manhãzinha cedo,
deixo as minhas meninas na escola, de lá eu já vou para academia, não vou dizer que eu adoro, que eu amo, mas consegui botar isso na rotina, e é muito importante a gente ter essa rotina de saúde. A gente tem que realmente dar o exemplo quem trabalha na área da saúde. Depois eu venho aqui para o consultório, segunda, quartas e sextas eu atuo na medicina, na minha área, e terças e quintas eu sou mais o empresário, né? Eu tenho aqueles dois papéis. Então é quando eu estudo, quando eu reúno a equipe, quando a gente organiza as estratégicas aqui do Instituto Forte, é quando eu organizo as minhas mentorias para colegas médicos, é quando eu organizo cursos, organizo realmente esses módulos, essas aulas que eu costumo ministrar em cursos online, esses infoprodutos. Então eu tenho esses dois tipos de rotina, e eu dividi exatamente, né, em dias alternados, até para não cansar, algo não cansar o outro. Claro que eventualmente paciente que tem uma necessidade maior, aquele paciente que está com a urgência em me ver, a gente abre muitas vezes alguma exceção na terça e na quinta para eu estar vendo algum paciente, mas dificilmente esses dias eu vou atender. Então quando eu viajo, eu acabo realmente, por exemplo, viajei, não pude trabalhar na segunda ou na sexta, eu trabalho na terça ou na quinta. Na minha rotina, né, à noite eu estou em casa, eu durmo em casa todas as noites, eu não dou mais plantão, eu não trabalho fim de semana, pelo menos no operacional, ou seja, na atividade mesmo. Eu estou sempre trabalhando no raciocínio, no estratégico, pensando em como melhorar realmente a jornada do meu paciente, em como melhorar a entrega para o meu paciente. Então, isso daí, se eu for falar, 24 horas do dia eu estou produzindo alguma coisa. Tenho uma mente muito empreendedora, gosto muito de fazer outras atividades, gosto muito de estudar outros tipos de coisa também, para sair daquele marasmo, daquela alienação que muitos médicos têm de olhar apenas por um lado as coisas. Então, a minha rotina eu não teria nada a mudar nela. O fim de semana, geralmente, ou eu estou viajando, ou eu estou em família. É aquele tempo que é dedicado às minhas crianças, né, à minha família, à minha esposa, porque a gente sabe que o tempo passa muito rápido e a gente tem que realmente estar aproveitando cada segundo ali com quem a gente gosta. E eu acho que o senhor traz muito esse sentimento, esse seu valor família para dentro do consultório, né? Não é à toa que seus pacientes, eles são muito fiéis, eles são muito dados. Então, essa construção, né? Esse relacionamento que o senhor tem com o seu paciente, ele é muito diferente. E eu queria exatamente que o senhor nos falasse qual é a diferença, né? Como é que o senhor vê essa construção, essa relação entre médico e paciente? O que é que o senhor tenta fazer de diferente do mercado para se destacar? E eu acredito que essa relação também ela é muito genuína, né? Não existe um interesse por trás, né? É muito do Dr. Felipe, aquilo que sempre foi, né? Perfeito. O paciente, eu sempre me coloco no lugar das outras pessoas, então eu sempre me pergunto por que é que o paciente está vindo me procurar. É muito diferente você estar numa emergência, você estar insatisfeito e atender um paciente que foi procurando o hospital e por acaso você estava lá, do consultório. Aquele paciente, ele veio à minha procura. Então, só isso daí já me gera uma grande responsabilidade. Aqueles pacientes que eu vejo de outras cidades, que hoje é quase a metade da minha agenda, são pacientes de outra cidade. Então eu começo a ver, poxa, esse daqui veio a 300 km, esse aqui veio a 250, esse aqui veio a 600 km. Eu já comecei a meio que decorar até as distâncias, onde as cidades ficam, de tanto atender pessoas de outras cidades. Então, eu já começo a pensar, poxa, essa pessoa que fez um esforço muito grande, muitas vezes um esforço financeiro também, para vir querer ser ajudado por mim. Muitas vezes é um pedido de ajuda desse paciente. A gente não pode tratar o paciente simplesmente com aquele desdém. Muitas vezes acontece de você atender mal-humorado ou de você realmente ser superficial com o paciente. Eu não me sinto nunca nesse direito. Mesmo quando a gente tem algum problema pessoal, graças a Deus eu tenho uma vida muito equilibrada, então a gente tem que trazer isso para dentro do consultório também. Quando você tem uma vida equilibrada, você não traz problemas aqui para dentro. Mas mesmo quando eu passo por alguma situação, eu tenho que me dedicar ao máximo àquele paciente. Então, eu gosto muito de escutar aquele paciente, saber realmente onde que eu posso ajudar. Algumas coisas eu vou conseguir, outras não. O que eu não puder, eu pelo menos dar um norte para esse paciente, dar realmente alguma orientação para alguém ou algo que vai estar lhe ajudando. O meu lema é sempre atender o paciente como se fosse um parente meu,
está indicando um tratamento que eu acredito que vai realmente melhorar a saúde daquele paciente e principalmente está muito atrelado àquele resultado. Eu nunca posso prometer um resultado para um paciente, eu não posso fazer isso é totalmente antiético, mas eu sempre digo que eu vou ficar com ele até o dia que ele quiser continuar aqui comigo sendo médico dele. E assim eu tenho pacientes há muitos anos, né, pacientes que vêm, né, todo ano me visitar, pacientes que a família inteira já são pacientes meus, porque é aquele ciclo do bem, um sai passando para o outro. Isso é tão verdade que basta acessar suas redes sociais e os comentários que sempre tem um comentário positivo de um paciente em relação ao seu trabalho, né, doutor? Ai, doutor, já tentei tantos profissionais e nenhum me dava resultado, né? Então, assim, até mesmo aqui na recepção do Instituto é algo que eu sempre ouço, né? Eu já tinha tentado vários tratamentos e nenhum tinha dado certo. Então, dentro dessa perspectiva, doutor, o que o senhor considera diferente na sua abordagem em relação ao tratamento de joelho? Eu sempre digo ao paciente que eu não sou melhor do que ninguém. Então, o que eu percebo é que existem muitos colegas muito bons tecnicamente, mas a gente precisa ter um equilíbrio em todos os quesitos. Eu sempre tentei ser o mais completo, eu posso não ser o melhor em nenhum desses quesitos, mas eu consigo ter um equilíbrio em todos eles. Então, a gente tem que saber escutar o paciente, a gente tem que saber examinar aquele paciente. Tem médico muitas vezes que não examina o paciente. A gente tem que ver as necessidades daquele paciente, acolher. Muitas vezes aquele paciente está com alteração psicológica por conta do joelho. Então, muitas vezes o médico não leva isso em conta. Ele não checa o que é que aquele problema articular está causando naquela rotina do paciente. Aquilo dali muda totalmente a cabeça do paciente. Ver qual é o tratamento que você realmente tem competência em fazer, se você realmente tem a competência técnica para estar fazendo aquele tratamento e principalmente se você tem uma equipe para estar fazendo o acompanhamento. Meus pacientes, eles sempre são acompanhados pela minha equipe, a equipe está sempre à disposição para aqueles pacientes, principalmente aqueles que não estão bem, aqueles que estão precisando de uma urgência maior, aqueles pacientes que realmente precisam muito vir aqui me visitar. A gente sempre tenta procurar esse compromisso aqui com o paciente. Então, o que eu tento fazer diferente é exatamente isso, é ser honesto com o paciente, não prometer resultado, mas tentar dar o melhor resultado para esse paciente. Perfeito. E doutor, dentro desse contexto, se o senhor pudesse descrever a sua prática médica, descrever a gratidão que o senhor tem pela sua prática médica em um fato ou em uma frase, qual melhor se adequaria? Quando a gente atende um paciente, aqui no consultório eu faço procedimentos minimamente invasivos e a grande vantagem desses procedimentos é que eles geram resultado imediato. Então, claro que nem todos vão responder tão bem, a gente tem uma variabilidade também de paciente para paciente, não dá para dizer que todos vão ser iguais, mas tem vários procedimentos aqui que o paciente já sai muito grato, ele chega a se emocionar. E quando ele chega a esse ponto, sempre aquilo me toca, eu penso na essência da medicina, né? Que não é o ganhar dinheiro apenas, claro que é uma consequência, né? A gente não vai dizer que eu vou fazer isso só por amor, eu não preciso ganhar nada por isso, eu sou o bom samaritano, a gente não vai chegar a esse ponto. Eu acho que a gente sempre vai ser bem remunerado de acordo com o valor que a gente está gerando para os outros. Então, esse tipo de paciente é o tipo de paciente que mais me toca, aquele paciente grato, é aquele paciente que realmente ele queria muito melhorar e ele não estava encontrando condições de ter aquela melhora. Então, aquele abraço sincero, aquele agradecimento para mim não tem preço. Então, para mim, o que mais me paga na minha área é essa gratidão que o paciente pode estar me dando. E falando agora de termos mais técnicos, né, doutor? Quais são os problemas mais comuns que o senhor recebe aqui no consultório? E quais são os avanços dentro da área que o senhor atua que mais te animam? Que mais, nossa, isso vai ter uma resolutividade mais rápida, eu vou conseguir entregar para o meu paciente resultados mais rápidos e que impactem diretamente ali na qualidade de vida dele? O que hoje tem de diferente no mercado que pode trazer esse sentimento? Perfeito. Aqui a gente pode setorizar os pacientes, claro que existem vários grupos de pacientes, mas se a gente for pegar dois, tem aquele paciente mais jovem, desportistas, que teve uma lesão
aguda, de um ligamento ou de um menisco, por exemplo. E tem aquele paciente mais idade que tem uma lesão degenerativa, um desgaste, aquele paciente que tem uma cartilagem desgastada, tem uma artrose, tem uma dificuldade de caminhar. Então, todos esses dois perfis de pacientes são incríveis de se tratar, só que existe uma diferença básica entre eles. Esse paciente aqui desportista, ele é aquele que ele não costuma ter o problema, ele por acaso desenvolveu por um incidente. Quando ele corrige esse problema, você muitas vezes não tem mais o contato com esse paciente, você reabilita e aquele paciente nunca mais vem aqui. Lógico que ele deve estar bem para não vir, mas você perde o vínculo com aquele paciente. Já esse outro perfil do degenerativo é aquele que ele não tem a cura, existem controles para isso, que eu já vou explicar alguns deles, mas é aquele paciente que ele vai estar sempre com um problema, ele vai estar constantemente precisando de você. É um paciente que é mais maduro, é um paciente que é muito fiel, então é um paciente que eu comecei a ir me cantando de trabalhar, que é o paciente acima dos 50, 60 anos, com problema de desgaste, né? O problema degenerativo, principalmente aqueles pacientes com artrose, tem dificuldade de andar, tem muita dor, já rodou e o problema não foi resolvido. Então, esse é o perfil de paciente que hoje mais me atrai e é o paciente que hoje eu mais tenho aqui dentro do consultório, até porque eles são muito perpetuadores, eles saem fazendo propaganda de uns para os outros e quando você vai ver, você já está atendendo vários amigos, parentes ali daqueles pacientes. Em relação aos avanços, um dos maiores avanços que vem acontecendo realmente é para essas degenerativas, né? As doenças da artrose, doenças da cartilagem. Então, antigamente a gente não tinha muita opção. Muitos pacientes a gente já indicava uma prótese, aquela substituição completa do joelho. Uma cirurgia cheia de riscos, uma cirurgia que nem todo mundo tinha acesso, porque nem todo mundo tem um convênio, principalmente que é uma cirurgia muito cara. Se você não tem um convênio, dificilmente você vai conseguir fazer. A recuperação um pouco mais arrastada. E a gente hoje tem métodos menos invasivos, que você não substitui a articulação, a gente tem que fazer com que o paciente conviva com aquela doença articular, mas que ela esteja controlada. Então, claro, a gente vai falar do peso, vai falar dessa perda ponderal, da troca por massa muscular, do fortalecimento, mas como ortopedista a gente pode estar intervindo, por exemplo, com o ácido hialurônico, com bloqueios para dor, que a gente faz diretamente nos locais onde o paciente mais tem dor. Existe a parte da medicina regenerativa também. Então existe uma gama hoje de armas que a gente pode estar usando, esse arsenal, a favor do paciente. Perfeito. E doutor, se a gente fosse falar assim, além de condições físicas, né? Porque a gente sabe que isso é uma limitação, mas não só. Então, se a gente fosse falar além de condições físicas, como um joelho saudável vai impactar diretamente na qualidade de vida desse paciente, além do físico? Perfeito. Então, o mental e o físico estão muito atrelados, né? Um paciente que tem uma doença, imagina um jovem que tem um problema articular, uma lesão de ligamento que não operou ainda, que é uma realidade que acontece muito no nosso país, né? Poucos têm acesso realmente à cirurgia de ortopedia e muitos, por exemplo, mandam direct para mim, doutor, estou há 2 anos com o menisco lesionado e o joelho está travando, doutor, estou há 1 ano, há 3 anos com a lesão do ligamento, não consigo mais jogar futebol. Então isso é um impacto muito grande para esse perfil de paciente, porque era aquele momento de lazer que ele tinha, são aqueles amigos, aquela turma que ele tem e que hoje ele não faz mais aquela determinada atividade. Eu citei aqui o futebol por ser tão comum aqui no nosso país, mas diversas outras atividades podem ser impactadas. E para o paciente mais idoso também, muitas vezes é a única forma dele se socializar. Aquele paciente tem dificuldade, por exemplo, de viajar, porque se acha um fardo para a família, ele não quer estar indo mais a passeios, porque diz que vai estar atrapalhando o restante da família, que não pode mais ir para um shopping, não pode mais fazer compras, não pode visitar a filha que mora num local onde só tem escada, que não tem elevador. Então o impacto psicológico de um paciente com lesão no joelho, ela é realmente devastador.
Perfeito. Doutor, e agora vamos falar de futuro, né? Assim, a gente está prestes a começar um novo ano. Quem lhe conhece de perto sabe o quão visionário o senhor é. E aí, quais são os planos, quais são as metas, né? O que é que vem aí, quais são as novidades, o que é que a gente pode esperar aí nesse novo ano de 2025? O que é que o senhor planeja? Perfeito. Quem trabalha comigo fica ouvindo algumas coisas que eu sempre falo, né? Então, uma das frases que eu sempre digo é que eu nunca aceito estar pior do que eu estou. Eu estou sempre olhando para frente, eu quero estar sempre melhor, mais capaz, estar sempre realmente criando mais conexões. Então, para esse próximo ano, a gente está aqui no Instituto fazendo uma reforma para receber ainda melhor os nossos pacientes. Nós vamos fazer essa reforma também já pensando em mais colaboradores, em ter um local para a gente, por exemplo, estar fazendo uma gravação como essa, um local de auditório onde a gente possa estar ministrando aulas também, já que eu gosto muito dessa parte de ensino. Esse ano mesmo a gente já fez cursos presenciais, além do curso online que eu tenho. A gente está realmente desenvolvendo uma equipe muito mais madura do que a gente sempre teve, uma equipe mais ainda com foco no tratar do paciente, no acompanhar do paciente. Então, eu estou desenvolvendo realmente uma forma de acompanhar ainda melhor esse paciente. Imagine quantos pacientes me procuram, quantos pacientes são atendidos, quantos pacientes eu já atendi. Eu tenho que ter uma forma de saber como esses pacientes estão. Eu tenho que ter uma forma de saber qual está sendo a rotina de cada um desses pacientes. Isso é extremamente desafiador. A gente sabe que às vezes a gente não tem a capacidade tão grande, uma capacidade de acompanhar tanta gente, mas o desafio está aí. Eu estou com algumas ferramentas aí que a gente vai colocar em prática, que a gente vai conseguir acompanhar ainda melhor e prestar ainda mais resultados. Aqui na clínica mesmo a gente está vendo a possibilidade de fazer um local, uma sala só para procedimentos, para a gente estar realmente fazendo algo, como eu expliquei, para o paciente conseguir ficar bem de uma forma mais rápida, e que o uso não seria só meu, dos outros colegas ortopedistas de várias outras áreas que também estão aqui trabalhando conosco na clínica. Então, tem muita coisa boa para vir, principalmente na área da reabilitação, na área do ensino, na parte do acompanhamento desses pacientes também. Perfeito. E o senhor sabe que o senhor é uma referência, né? Não só para os pacientes, mas também para outros profissionais de saúde. Então, essa vivência com outros profissionais de saúde é muito comum para o senhor se inspirar no senhor. E aí eu queria saber qual a mensagem, né, que o senhor deixaria para alguns médicos que estão aí nesse início de jornada, nessa indecisão de não saber qual o caminho certo de traçar. Qual a mensagem, o que é que o senhor diria para eles nesse momento? Perfeito. A primeira coisa é você pensar em longevidade, que você vai entrar numa área que você vai atuar pelo resto da sua vida. Então, primeiro, faça uma boa escolha, se realmente é essa área que você quer. Se você tem dúvida, porque a gente nunca tem certeza de tudo, tente acompanhar uma rotina, tente conversar com quem já está dentro ali daquela área, quem já imergiu naquilo dali. Segundo, faça as coisas sempre com decência, sempre imaginando que do outro lado ali poderia ser a sua mãe, poderia ser seu irmão, poderia ser algum parente seu. Então, isso daqui é muito importante. Terceiro, sempre ter zelo com o paciente, cuidado com o paciente e pensar que antes de fazer um bem, a gente tem que evitar fazer algo que possa atrapalhar a caminhada daquele paciente, aquela jornada do paciente. A gente sempre vai estar exposto a erros. Nem todos os meus casos foram de sucesso. A gente tem que saber que a gente não é infalível, que a gente muitas vezes trata um paciente de uma forma que aquele paciente não responde. É quando eu realmente fico mais apreensivo, é quando eu não consigo dar o resultado para aquele paciente. Eu me cobro muito todos os dias e eu me cobro pelo resultado também. Então é você saber que você, com o tempo, você vai estar cada vez mais maduro, deve estar cada vez mais técnico em estar cumprindo algumas atividades. A gente não pode aceitar estar ficando defasado ou estar piorando. A gente sempre tem que estar em busca do conhecimento de uma forma global. Eu não digo só do conhecimento da medicina, mas principalmente como estar conduzindo aquele paciente. Converse com os mais velhos, com os mais experientes,
e seja muito humilde, porque o médico muitas vezes acha que sabe de tudo, mas na verdade, cada dia que passa a gente vê que a gente não sabe de nada. Isso é verdade, doutor. E assim, pra gente encerrar, né, primeiro, eu acho que é um prazer, não só para mim, mas para quem também está assistindo, conhecer essas várias versões do Dr. Felipe. O Dr. Felipe que é além do médico, o Dr. Felipe que é família, que é gestor, que é empresário. Então, para a gente é um prazer poder entrar aí um pouquinho nessas várias versões, nessas várias vertentes que o Dr. Felipe tem, certo? E para finalizar, doutor, eu gostaria que o senhor compartilhasse onde as pessoas podem lhe encontrar, né? Então, suas redes sociais e alguma mensagem que o senhor queira deixar, não só para esses médicos que estão começando, mas também para essas pessoas, né, que precisam do seu trabalho, estão ali procrastinando aquela necessidade, né, que é algo necessário de cuidar da saúde e ter mais qualidade de vida. Perfeito. Você que está aí à distância, que ainda não me acompanha, a minha rotina diária, ela está lá no Instagram, dr.felipebrasil. Esse podcast aqui a gente vai colocar no meu canal do YouTube. É muito fácil encontrar, é só botar Felipe Brasil Joelho que você já vai ter acesso a diversos vídeos meus e dentre eles a gente vai estar colocando realmente os podcasts que eu vou começar a fazer aqui. Se você quer vir pessoalmente, presencialmente, você vai me encontrar só em um lugar, aqui em Fortaleza, no Ceará, no Instituto FOD, que ele fica num bairro chamado Guararapes, na rua Felipe Neri, 1012. Você vai estar encontrando aqui profissionais que trabalham comigo na área da reabilitação, profissionais da fisioterapia, né, profissional de educação física. Você vai encontrar um ambiente aconchegante, onde você vai ser avaliado tanto pelo ortopedista quanto por esses outros profissionais também, a depender do dia, a depender da dinâmica daquele atendimento, e onde a gente tem também outros ortopedistas aqui também atendendo comigo. Vai ser sempre um prazer estar recebendo cada um de vocês. E para falar a mensagem para você que está aí assistindo, é que você nunca deve desistir de melhorar, nunca desista da sua saúde. Não é porque você teve uma má experiência com um colega, eu já ouvi muito isso, eu desisti de tratar porque eu fui maltratado por um ortopedista. Ele nem sabe que você existe, ele não está nem aí para você. O problema ficou para você, você não deve aceitar esse problema. Você deve ir atrás da melhor coisa a você fazer, que é um tratamento. Eu não digo que a gente vai conseguir sempre estar melhorando a sua saúde, mas por falta de tentativa, isso daqui e nunca vai acontecer, a gente nunca vai realmente deixar isso a desejar. Então, não desista de se tratar, procure as ferramentas que forem necessárias, porque só quem tem a perder é você, no caso de não estar procurando nenhuma dessas alternativas aqui. Perfeito. Então, doutor, muito obrigada. Eu espero que esse podcast ele renda aí muitos conteúdos valiosos, né, que agreguem na vida não só de pacientes, mas também de outros profissionais que estejam aí nessa jornada de crescimento, de evolução e para todos nós, né? Então, muito obrigada por esse primeiro momento e em breve a gente divulga aí o nome dos próximos convidados. Perfeito, Thaís, eu te agradeço por ter participado aqui, por ter me entrevistado, agradeço a você também que assistiu. Se você gostou, envie esse podcast para alguém, segue aqui o canal, né? Se inscreve aqui no canal do YouTube, pode deixar aqui um comentário também ou vai lá no meu Instagram e fala comigo ou com a minha equipe. Vai ser sempre um prazer estar falando com cada um de vocês. Desejo saúde e um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.